Olá, querido, aqui é a Zaiza e você está no quadro Pare, Ouça e Reflita do canal Azeite e Vinho. No último vídeo da nossa série sobre a verdade, veremos que ela precisa ser dita ou ser conhecida, seja qual for a situação. Mas antes, vamos relembrar o que já vimos até aqui, tanto para esclarecer qualquer dúvida, quanto para reforçar essa verdade, para que ela fique bem acesa em sua alma. Nós vimos que a verdade é o fato, a realidade e a existência. É um fundamento firme, uma base sólida e um apoio seguro. Também é a lei, segundo a qual Deus estruturou toda a sua criação, e que, independente de conhecê-la ou não, aceitá-la ou não, acreditar nela ou não, ela existe e é imutável. Também vimos que precisamos estar dispostos a conhecê-la por meio do ministério de Jesus, das Escrituras, do ensino por Espírito Santo e andando em unidade com alguém que já passou ou avançou no processo de conhecimento da verdade e, por isso, está apto para nos conduzir a toda ela. Além disso, para aceitar a verdade, precisamos nos tornar uma boa terra, ou seja, não temer as consequências por conhecê-la e vivê-la, não nos distraindo com as coisas e riquezas desse mundo, amando a verdade e preservando-a diariamente. A verdade é a verdade. Ela é o que é, como é e do jeito que é. Vamos acompanhar uma passagem que está em Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 17 e 20 a 22, na versão hebraica. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O jovem, por ser rico e ter muitas propriedades, ficou entristecido com as palavras de Jesus. Entretanto, o possível mal-estar dele, já que ainda nenhuma palavra de renúncia tinha sido dita, não impediu Jesus de dizer o que precisava ser dito ao rapaz, pois a verdade precisa ser dita independentemente de como as pessoas irão se sentir, de como irão reagir a ela. E para que possamos sempre mostrar às pessoas a realidade dos fatos, ou seja, a verdade, é necessário vencermos a intimidação. A intimidação, queridos, é quando permitimos que o medo governe as nossas ações e interações com as pessoas. E por isso, preferimos omitir fatos, mentir, bajular, etc., a quem quer que seja, para não termos que lidar com uma possível reação intensa ou negativa que a pessoa possa ter ao nos ouvir expor a verdade a ela. Entretanto, a intimidação não ocorre apenas quando, motivados pelo medo, não conseguimos expor a verdade. Também podemos ficar intimidados ao ouvi-la. As pessoas tendem a ter sempre um motivo para justificar a sua rejeição à verdade, seja por não terem tempo, seja por acharem que a situação dela é sempre diferente da outra pessoa e até por causa de seu passado ou presente doloroso, pois, como dizem, a verdade dói. E como elas já sofreram o suficiente na vida, é melhor permanecerem na ignorância sobre algumas coisas, seja porque acreditam que Deus as decepcionou e por isso elas rejeitam qualquer coisa que esteja relacionada a Ele, ou por compreenderem que ao saberem da verdade se sentirão obrigadas a ajustarem a sua vida a ela e não querem ter que lidar com as consequências disso, principalmente se as suas decisões afetam diretamente outras pessoas. Porém, conforme vimos nos vídeos anteriores, a verdade é imutável e nenhuma ignorância, rejeição ou aparente decepção com Deus, ainda que prejudique a própria pessoa, não mudará a realidade das coisas,
pessoas ou situações. Para os que querem ser verdadeiramente livres, é necessário decidir conhecer toda a verdade sobre si mesmos, suas vidas, etc. Cada pessoa é responsável por tomar a decisão a respeito de conhecer, acreditar e aceitar a verdade. Embora ela esteja passando por uma situação difícil ou tenha já passado por situações que foram bem complicadas, bem problemáticas ou traumáticas em suas vidas, elas ainda têm a liberdade de ouvir, se interessar, buscar, aceitar e acreditar na verdade. Ou não. Mas independente da escolha dela, nós que conhecemos a verdade ou que estamos no processo de conhecimento, precisamos testemunhar essa verdade sempre que tivermos a oportunidade. Eu passei por situações em que eu precisei lidar com a intimidação na minha interação com as pessoas, onde eu precisei escolher em expor a verdade, mesmo que este posicionamento meu não era o que a maioria tinha e nem era o que a pessoa queria ou esperava ouvir de mim. Teve uma vez em que tive que revelar que ainda não estava certa sobre determinado assunto e que estava consultando a Deus para um melhor direcionamento do que fazer. Entenda, eu sei que eu devo buscar Deus em tudo, mesmo em assuntos que pareçam desnecessários ou triviais. Se eu estou em dúvida, devo buscar sempre. Entretanto, a minha resposta não foi o que as pessoas esperavam, pois dentro do contexto da conversa, era esperado que eu concordasse sobre o assunto em questão, que buscar a Deus sobre algo que para eles era tão simples era totalmente desnecessário. Eu sabia o posicionamento deles e sabia que eu falar o que eu pensava, geraria um certo desconforto e uma possível reação negativa sobre mim. Mas entenda, eu optei em viver a verdade. Então, por isso, não podia dar às pessoas naquela época uma resposta diferente da que eu dei, mesmo que depois tive que lidar com algumas reações desfavoráveis, com algumas consequências não tão agradáveis assim. Mas o que eu quero deixar claro é que o ponto aqui é falar a verdade, independente da pressão que nos leve a acreditar que se omitir ou mentir deveria ser o melhor caminho. Sabemos que há situações em que se calar é o caminho correto. Entretanto, sabemos a diferença quando nos deixamos levar pelo medo das reações das pessoas e nos calamos ou nos omitimos para fugir dessas reações, ou quando estamos calados porque realmente é necessário. Eu tive que lidar com reações desfavoráveis ao expor a verdade sobre a minha situação, mas entendi que uma vez que escolhi viver e falar a verdade, mentir ou omitir não é mais uma opção para mim, mas talvez o seu caso não seja dificuldade em expor a verdade sobre seus posicionamentos para as pessoas, mas falar para as pessoas para que elas mudem o delas. Não importa, se é algo que precisa ser dito, deve ser dito. Claro que há formas corretas de expor a verdade, bem como momentos corretos, mas dentro de um ambiente correto, ou seja, uma forma e um momento correto, essas situações não devem servir de empecilho para não falarmos a verdade, pois a verdade é o fato, a existência, a realidade, ela é um fundamento firme e ao acreditarmos nisso, nenhuma desculpa pode nos parar. Aí entra a questão de como a pessoa receberá a verdade, se ela vai considerar ou se não vai, se ela vai compreender ou não vai, se ela vai rejeitar ou não vai rejeitar. Mas nós testemunhamos a verdade para ela. Mesmo que seja uma sementinha pequenininha, que precisará ser regada adequadamente para poder nascer em momento oportuno. Portanto, ao conhecermos a verdade, precisamos testemunhá-la, independente da pessoa, mesmo correndo o risco dela não gostar ou não receber bem. A verdade será dita e a pessoa poderá se armar e fugir dela ou aceitá-la e passar a viver melhor, e será tudo uma questão de escolha de cada pessoa. Assim como o jovem rico escolheu continuar com as suas propriedades e não seguir a Jesus, mesmo tendo recebido a verdade dele. E assim como tantas outras pessoas que receberam a verdade vinda de Jesus e decidiram acatá-la.
Então, não coloque desculpas, não sustente motivos enganosos, tanto para receber a verdade de alguém como para falar a verdade para os outros. Busque a verdade, ame a verdade, conheça a verdade e você será liberto e poderá conduzir aos que escolherem também a liberdade. Por hoje era isso, fiquem na paz e até uma próxima vez.